quero, em primeiro lugar, agradecer o honroso convite desta academia, na pessoa do professor Nelson Manriche. Ele é um pouco responsável pela ligação da filosofia do direito ao direito do trabalho. Não é de hoje que ele encaminha os seus orientandos, seus alunos, ao nosso departamento, e inovou sempre nos convidando para falar de temas que não estão no dia a dia do nosso trabalho. E é sempre uma grande oportunidade para aprendermos. Quero cumprimentar o presidente desta mesa, o Dr. João de Lima Teixeira Filho, eminente professor, eminente especialista em direito do trabalho, por presidir uma mesa ao lado de dois filósofos. E esperamos que este conhecimento especializado advenha um pouco numa lição para nós da filosofia, mas que o nosso tema dentro da área da filosofia também possa ser de alguma contribuição para o que estão aqui. Cumprimento meu colega, o professor Willis Guerra, da Universidade Pontifícia Católica, ressaltando como meu antecessor a importante relação entre as universidades. Vou falar um pouco para vocês de uma visão um pouco diferente, não tanto um trem descarrilado, eu espero, mas um pouco mais equilibrado, no sentido de promovermos uma reflexão à luz de alguém que vai se aproximando do direito do trabalho a partir da sua vida pessoal, sua prática universitária. O direito é sempre apresentado para todos os alunos em forma de proposições linguísticas cujo sentido ultrapassa as palavras. Ora, ele é traduzido como uma teoria da hermenêutica, teoria semiótica, semiologia, mas o fato é que a teoria da interpretação ela está em todos os setores do direito e é uma disciplina sem a qual nós não compreendemos o sentido das coisas, das situações e das pessoas. É, portanto, uma atividade intelectual muito importante quando nós lemos um símbolo de pare, que pode dizer o que é o proibido. Quando nós percebemos sintomas físicos no corpo de uma pessoa, que mostra que ela está com febre, para fazer um diagnóstico de uma doença, ou até mesmo um estado pessoal, no tom da sua fala, no seu riso, no seu gemido, na sua expressão, para dizer se essa pessoa está alegre ou está triste. São sons que precisam ser identificados e interpretados. Tudo isso é estudado dentro de uma teoria chamada analítica da linguagem, que entende que o sentido das palavras da lei e do direito não pode ser deduzido exclusivamente de um texto legal. Ela depende de relações com o contexto no qual nós ligamos, e aí se faz um estudo semântico, ou dos usos ordinários no dia a dia que os juristas dão dentro de uma comunidade científica. E aqui o contexto histórico, social é de altíssima relevância, como desenvolve os estudos do professor Tércio Sampaio Ferraz na Universidade de São Paulo e os estudos do professor Willis Guerra na PUC. São estudos que procuram mostrar que o problema teórico do texto legal não é único. Ao lado deste problema, nós temos um desafio sobre a qualificação jurídica dos fatos. Portanto, texto jurídico, fatos realizados, dependem de uma construção intelectual que, na maioria das vezes, é diversa do senso comum e do público leigo, digamos assim. E onde se situa a questão das lacunas? As lacunas entram exatamente na dimensão do possível, do impossível, do existente ou do inexistente. Se o problema é de impossibilidade, está fora do domínio jurídico. Isso não vai acontecer e não temos que nos preocupar. Mas se o problema está dentro da possibilidade, nós vamos verificar se situações ou esses fatos encontram uma norma de incidência. E se não tiverem essa norma de incidência, nós vamos dizer, temos um problema de lacuna e como é que nós vamos resolver este problema? Principalmente quando
Muitos autores nos dizem que fontes suplementares do direito, como equidade, natureza jurídica, é o caminho para o preenchimento das lacunas. E aí o intérprete tem toda a discricionariedade a seu favor. Mas há quem diga que não é possível isso. Nós temos que estabelecer os critérios que o intérprete tem que tomar na sua decisão. Ele não tem essa discricionariedade. Nós temos duas teorias importantes. A primeira faz uma redução a um ponto de vista histórico-filosófico das antinomias. E a segunda faz uma redução ao ponto de vista jurídico e dogmático. Normalmente, esta é que é mais aplicada ao campo do direito, porque ela é capaz de traduzir uma maior precisão. Nesta teoria, os autores costumam admitir a lacuna, mas eles entendem que a função do intérprete é meramente declaratória, ou seja, cada caso tem que basear-se numa norma geral. E, determinando esta norma geral, nós vamos assegurar, assim, a certeza jurídica. Esta solução é insustentável do ponto de vista histórico, porque hoje, praticamente, a maior dominância nos estudos teóricos importa em dizer que o juiz exerce uma função criadora. A interpretação nunca é somente declaratória. Ela vai reconstruir o sentido da norma interpretada e, mais do que isso, ele tem que adaptá-la ao momento da sua aplicação. Então, portanto, a existência de uma lacuna no sistema jurídico é sempre necessariamente consequência da dinâmica da vida, em contraste com a rigidez do ordenamento legal. No âmbito das relações do trabalho, as rápidas transformações de ambiente, produção, distribuição de mercadoria, trazem contínuas modificações nas relações do trabalho, o que torna mais problemático ainda a ideia de termos um ordenamento jurídico completo. A resposta legislativa é sempre muito lenta e descompassada com a realidade. Mas nós também queremos que a interpretação da lei seja justa, seja equitativa. Então, o intérprete, para compreender os elementos econômicos, sociológicos do caso, vai precisar criar uma harmonia com as soluções ou legislação pré-estabelecida. Surge, então, uma ideia muito importante no campo do direito, aqui mencionada, a ideia de certeza. O problema é o que se entende por certeza, porque a ideia de certeza diz que o direito deve ser estável, mas ele não é imutável. A decisão justa, por sua vez, liga-se à ideia de fundamento do direito e à sua uniformidade de aplicação. Ou seja, o intérprete, o magistrado, deve atender requisitos de legalidade, mas não deve se esquecer dos requisitos de justiça. Em função desta necessidade, o maior intérprete, que é o magistrado juiz, tem um raio de ação mais limitado do que o raio do legislador. Isto porque a sua tarefa está determinada e limitada pela lei. E assim, nós chegamos a uma concepção. Todo magistrado, todo intérprete, seja da primeira à última instância, ele é um servidor da legalidade. Daí que a sua atividade não pode e não deve ser comparada com a atividade política. O intérprete da legalidade atribui sentido ao direito. Quem exerce atividade política promove reforma do direito. Então, para fins de aplicação do direito na ordem jurídica, o sistema aparece como completo, sem dúvida, tem que ter uma função prática, mas ele permite a regulação a todo momento. E como é que nós fazemos isso em matéria de direitos humanos, direitos considerados tão relevantes? Olha, desde os gregos aos romanos, nós percebemos que sempre há dualidade de ordens. Uma de cada povo, uma para todos os seres humanos, na sua universalidade, e nós queremos que o direito caminhe para uma uniformização no sentido de ganharmos justiça. Então, apesar de aparecerem como
sistemas morais, normas de nascimentos éticos, os direitos humanos hoje são reconhecidos na legislação, o que dispensa a famosa distinção entre direitos humanos fundamentais e direitos humanos simplesmente. Não há mais controvérsia, principalmente na Carta Brasileira, porque esse conflito foi desfeito pelo artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, informando que os direitos fundamentais são direitos humanos, reconhecidos pelo direito positivo nacional ou pelos tratados e pelas declarações internacionais. Então, não temos polêmica sobre isso. Mas quais são esses direitos humanos? Nós temos aqueles ligados a um não fazer, a um não obstruir, ligado aos direitos de liberdade. Então, neste sentido, ele tem o sentido de autogoverno como instrumento de defesa do cidadão contra as interferências governamentais. A liberdade se funda na autonomia como capacidade de dar e dar-se leis à igualdade. Funda-se no que é comum a todos e ao respeito da sua dignidade. Portanto, a autonomia do trabalhador também se encontra dentro de um direito fundamental e ele não tem necessidade de ser tutelado em todos os seus direitos. O segundo passo importante é a definição de direitos sociais vinculado, sim, extremamente à área do direito do trabalho. E aqui os chamados direitos sociais, eles fundamentam-se no princípio de solidariedade e têm por objeto prestações positivas do Estado, do próximo, da sociedade, para fornecer certos bens e condições. Portanto, o seu conteúdo é um fazer, é um contribuir, é um ajudar. Na Constituição Federal, nós temos alguns exemplos. Artigo 170, quando afirma: a atividade econômica deve se guiar pelos ditames de justiça social. Critério jurídico. No artigo 44º, inciso 9, as relações internacionais devem ser regidas pelo dever de cooperação. Dever, obrigação. Artigo 193 declara o primado do trabalho com base na ordem social e justiça social como seu objetivo, o primado do trabalho. O que nos leva a uma outra indagação. O que significa a expressão direitos sociais? Eu vou me recorrer aqui de um grande jurista português, o Jorge Miranda, que diz o seguinte: isso não abrange apenas os direitos no sentido estrito. Ele abrange direitos econômicos e culturais. Os direitos econômicos, nesse sentido, representam a garantia da dignidade do trabalho. Os sociais, em sentido estrito, representam a garantia de segurança na necessidade. E os culturais são de exigências de acesso à educação e à cultura. Portanto, os direitos sociais, no sentido estrito, eles se desdobram em duas categorias ou em dois níveis. Aqueles de autoexecução, como as relações trabalhistas, que compreendem os direitos dos trabalhadores, funcionários públicos na sua relação de emprego. E também os direitos de obtenção a uma prestação positiva por parte do Estado. Então, há que se fazer sempre a distinção daquilo que nós vamos discutir. E aqui a famosa polêmica, afinal de contas, o direito ao trabalho é realmente um direito fundamental? Está na nossa alçada, no nosso nível de preocupação? Muitos entendem que os direitos de autoexecução, eles regulam apenas relações contratuais entre trabalhadores e empregados, mas nos direitos sociais, a obtenção de uma prestação positiva, o Estado tem que assegurar o direito ao trabalho, sim, e impedir formas arbitrárias de desemprego. É uma meta a ser alcançada, não há uma receita nem passos, mas é um princípio orientador da ação governamental. Então, quando a Constituição fala no artigo 6 e artigo 7º sobre esses direitos,
Vamos ver um trecho. No artigo 7º ela diz, além de outros direitos que visem a melhoria da condição social. Ela permite inclusão, portanto, de direitos não expressos, deixando claro que esse elenco não é taxativo. Admite, portanto, que a obtenção de um emprego regular, como também ou um outro direito social, deva ser invocado. Não só porque a interpretação extensiva, neste caso, não é proibida e é prevista na Constituição. Então, é necessário lê-la de forma sistêmica. No âmbito nacional, nós temos o artigo 170, que já, como eu disse, é fundado na valorização do trabalho. Mas ainda que não tivéssemos preceitos constitucionais, o âmbito internacional, do qual o Brasil é signatário de vários pactos, principalmente o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, nós encontramos lá no artigo 1º, pacto que reconhece o direito ao trabalho, que compreende o direito de toda pessoa de ter possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho, livremente escolhido com autonomia, direito fundamental, aceito e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito. Segundo, o pleno exercício desse direito, a fim de assegurar o pleno exercício desse direito, deverão incluir orientação, formação técnica, elaboração de programas, normas técnicas apropriadas para assegurar o desenvolvimento econômico, social, cultural e o pleno emprego produtivo, em condições que salvaguardem os indivíduos ao gozo das suas liberdades políticas e econômicas fundamentais. Portanto, há uma preocupação não só brasileira, mas internacional em relação a essas questões. Numa leitura filosófica, parece-me que este argumento precisa ser pensado e trabalhado pelos especialistas, porque se nós entendemos o princípio geral, nós não conhecemos as sutilezas das legislações trabalhistas. E para encerrar de uma forma não conclusiva, mas com desafio para vocês pensarem, eu quero levantar um grande obstáculo à interpretação também dos magistrados, que é um obstáculo que foge ao critério racional. É a questão das emoções e dos sentimentos, sempre apontada como um obstáculo para consolidar a promessa democrática de igualdade, porque se ensina que a razão é o guia da ação para o caminho da justiça. O que impede o exercício de uma ação para consagrar a igualdade básica de oportunidades e os recursos socialmente econômicos seriam as emoções, que vão desde a compaixão, da inveja, da ira, do ódio, da ambição, da ganância. E muitos filósofos vão dizer, olha, sentimentos são perturbações de ânimos que devem ser controlados e até eliminados pela razão. Mas será? Parece que as emoções e os sentimentos desempenham uma função importante na comunicação dos significados e têm um papel importante na orientação cognitiva. Por isso eu pergunto, deve um magistrado, ao aplicar a lei, guiar-se exclusivamente pela razão? Parece-nos que não. Nós temos um importante neurologista, um médico português chamado Antônio Damasio, que escreveu um livro com um título interessante, O Erro de Descartes. Neste livro, ele conta um caso padrão típico de uma pessoa chamada Phineas Cage, que sofreu um acidente de trabalho, era um capataz numa linha de ferro, um homem extremamente competente, e fazem todos os exames, ele está ótimo, ele volta para as mesmas funções. Ocorre que ele teve uma área do cérebro atingida, na qual ele não conseguia manifestar sentimentos. Ele se tornou uma pessoa grosseira, de difícil acesso, comunicação, até que ele perdeu o seu trabalho. Então, um sentimento ou uma área do organismo em que envolve esses raciocínios
precisa ser considerada. Porque pessoas que possuem lesões nas regiões cerebrais necessárias do corpo para manifestar empatia ou capacidade de sentir, os estudos comprovam hoje que estas lesões impedem essas pessoas de terem esta atividade. Como um sistema que é governado pelo princípio da solidariedade, que exige uma empatia com o outro, uma apreciação do outro, vai dispensar exatamente aquilo que o faz relevante. Sentimentos. E sentimentos são o quê? Valores. Sentimentos estão ligados a valores, o valor da vida, da liberdade, da igualdade de oportunidades, porque sem os valores nós não temos uma ação direcionada a um fim determinado. E aqui eu vou usar um exemplo, me perdoem se eu estiver equivocada, mas eu escolhi o exemplo do direito a férias, que é um direito humano fundamental à saúde do trabalhador para que ele se recomponha da sua atividade. E aí nós nos perguntamos, se o direito às férias é um direito fundamental que assegura a saúde, alguém pode doar as suas férias? Afinal, existe restrição de venda, porque todo trabalhador precisa de férias. Parece uma heresia alguém me levantar a pergunta: quero doar as minhas férias. Mas o que é isso? Isso é uma conquista trabalhista de muitos anos. Bem, o espírito de tolerância, o espírito de saber ouvir o outro, pode nos fazer aprender. E aí, eu conheci um caso interessante da legislação francesa, que se trata exatamente disso, da negociação dos trabalhadores com a sua própria empresa, no exercício da sua plena autonomia. Na cidade de Loire, um empregado de uma determinada empresa tinha um único filho com uma doença já em grau de fatalidade. Não havia como retroceder e o seu filho Métis realmente não tinha um prazo de vida longo. E um amigo de Germaine procura e fala: meu amigo, o que eu posso fazer por você? Posso te auxiliar? Ele disse: ninguém pode me auxiliar. Ele disse: mas como não? Ele falou: a única coisa que eu preciso é de tempo. E tempo eu não tenho mais. Ele: mas o que significa isso? Já tirei férias, já tirei as licenças prêmios, minha esposa também. Nós precisamos dos recursos, mas nós queríamos cuidar do nosso filho. Eu preciso de tempo para ficar com o nosso filho. Esse amigo condoído reúne outros trabalhadores e dizem: vamos doar parte das nossas férias para o Christophe? Ele precisa ficar com o filho dele. E aí eles se reúnem. E na França, o máximo que se podia fazer era a doação de 2 dias de férias, no limite de 24 dias úteis, desde que a doação fosse anônima e gratuita. Isso também era irrisório, não serviria para nada, os 24 dias. E aí eles reuniram um grupo muito grande de trabalhadores e cotizaram e levaram a proposta para a empresa. O empregador: eu não posso concordar, é ilegal, eu vou ser punido. O que eles fizeram? Foram ao judiciário. Foram ao judiciário e o juiz preencheu a lacuna e eles ganharam. Christophe pôde ficar com seu filho até o dia do seu falecimento em 2009. Férias doadas pelos seus colegas. Isso foi uma importante conquista na França, que foi transformada numa lei que recebeu o nome do jovem Métis, Lei Métis. Então, os sistemas são diferentes, eu reconheço, mas em princípios de solidariedade nós precisamos pensar antes de recusarmos uma proposta que pode parecer demasiadamente conservadora ou equivocada. E não podemos esquecer que os sistemas caminham para o pluralismo de valores com o pluralismo jurídico. Não há possibilidade de resolvermos tudo sempre de uma forma geral.
O que nós precisamos hoje é ver como não desfigurar os direitos fundamentais de um trabalhador, mas permitir que ele também exerça sua autonomia com reconhecimento e independência de grupos. Que ele fale por si, de acordo com seus interesses e a sua localidade. Muitíssimo obrigado e espero não ter avançado muito no tempo, presidente. Beleza,